trabalhar com os conceitos como uma espécie de ponte entre a realidade e a linguagem. Os conceitos, segundo Koselleck, eles servem ao mesmo tempo como reflexo das estruturas sociopolíticas e também fatores de mudança dessas estruturas. Ou seja, a relação entre conceito e realidade é de via dupla. Tanto o conceito define a realidade, como é definido por ela. Daí a importância, inclusive o Foucault também percebeu isso, de você trabalhar com essas questões, a ideia de normalização, a ideia de poder disciplinar, tanto reflete a realidade como também a conforma. E daí o fundamento de Foucault de poder saber, né? O poder sempre está intrinsecamente relacionado com o saber. E considerando que o saber é formado de conceitos, daí você pode dizer que Foucault também chegou às mesmas conclusões, muito embora por caminhos bastante diferentes. Quando a gente fala isso, eu estou também assumindo uma postura não radical com relação à virada linguística. E com isso eu trago uma discussão muito interessante que surgiu entre Koselleck e Gadamer. Porque o Gadamer, ele dizia, com a sua concepção talvez mais radical de hermenêutica, que tudo é linguagem, que não há nada extralinguístico fora da linguagem. Isso para o historiador soa muito forte. Porque, muito embora a gente não possa deixar de reconhecer o papel da linguagem, inclusive na constituição do conhecimento, a gente também não pode ser, talvez, extremo de dizer que não há nada fora do que é linguisticamente concebido. E por isso Koselleck assume essa posição. Diz que existem fatores extralinguísticos e que, portanto, o conceito serve como uma espécie de ponte entre os fatores extralinguísticos e linguísticos. Daí a importância de se estudar esses conceitos. Os conceitos, eles servem exatamente para... Eles servem como uma ferramenta heurística. Ou seja, o Foucault também gostava, né, de dizer que a obra dele deveria ser vista como uma caixa de ferramentas. Até nisso, o Koselleck e Foucault se aproximam um pouco. Porque os conceitos têm que ser como ferramentas para serem utilizadas para melhor compreensão de determinado período histórico. Nem precisa dizer o quanto Foucault utilizou-se disso ao longo de sua obra, né? Ao estudar as mudanças com relação à sexualidade, ao estudar a loucura, ao estudar a medicina na história da clínica e por aí vai. Mas no nosso contexto penal, a gente sabe a importância dos estudos dos poderes, né, disciplinares, do biopoder, na obra dele. Esses conceitos, portanto, servem, como eu dizia, como ferramentas heurísticas. E, portanto, a historicização desses conceitos penais servem para a gente melhor compreender o sistema punitivo, as ciências criminais, a criminologia, a política criminal e por aí sucessivamente. Koselleck, ele se preocupou muito com o que ele chamava de conceitos fundamentais, que seriam conceitos-chave para entender a sociedade. E aqui a gente faz uma ressalva a essa ideia. Para a gente utilizar a história dos conceitos no direito penal, a gente tem que ampliar um pouco essa concepção e tentar trabalhar com os conceitos para além dos conceitos políticos sociais, trabalhar com os conceitos jurídicos. E tem muita gente já fazendo isso. Textos, por exemplo, do Orlando Vilas Boas Filho, do Alexandre da Maia. Tem muita gente trabalhando com historiografia dos conceitos jurídicos. O que a gente está tentando fazer agora é trazer isso para o direito penal também, para a criminologia. Bom, tem uma obra muito recente e genial do Máximo Sodso, muito bem recebida, que é o Tradutore e Traditore, foi publicada num desses volumes da coleção de pensamento criminológico da Revan, que na verdade é uma historiografia dos conceitos. Ele faz uma história da tradução e recepção dos conceitos criados pela criminologia de matriz europeia na América Latina.
Então é um exemplo muito recente, né, e muito bem sucedido de história dos conceitos na criminologia. Infelizmente, são poucos os exemplos que a gente tem, mas felizmente os exemplos são geniais, né? Esse é um texto que eu recomendo bastante, Tradutore e Traditore, que saiu num dos últimos volumes da coleção Pensamento Criminológico da editora Revan. Bom, para se estudar os conceitos, a gente tem que entender um pouquinho da teoria da história de Koselleck. Inclusive para verificar se seria possível usar essa teoria da história no contexto penal. Pois bem, o Koselleck ele parte de uma ideia de secularização, ou seja, o mundo após o iluminismo, principalmente a partir do século XVIII, ele perdeu um pouco aquele pensamento fincado nos aspectos teológicos. O Max Weber chamava isso de processo de desencantamento do mundo, ou de mundanização, secularização. E esse período é justamente coincide com o período da modernização. Esse termo modernização, Neuzeit, significa justamente um período onde novos conceitos foram criados ou antigos conceitos foram ressignificados. Koselleck trabalha isso com duas categorias que para ele estariam fora da história, seriam meta-históricas, que seriam o espaço de experiência e o horizonte de expectativas. Então, a temporalidade dos conceitos, ela não é a mesma temporalidade dos fenômenos naturais. Porque nos conceitos você tem, ao mesmo tempo, conteúdos do passado e do futuro. É como se passado e futuro se entrecruzassem. Você tem um espaço de experiência e um horizonte de expectativas. O que é que aconteceu com a modernidade? Uma aceleração do tempo histórico. E essa aceleração do tempo histórico fez com que o espaço de experiência se encurtasse a partir do momento que os conceitos antigos teológicos foram esquecidos, abandonados, e o horizonte de expectativas, que é o futuro que se faz presente, ele se agigantou. Daí a grande quantidade de novos conceitos importantes, conceitos fundamentais que foram criados nessa época. O conceito de história que foi ressignificado, progresso, a ideia de Estado moderno, a ideia de democracia que foi transformada, enfim, poderia dar inúmeros exemplos. O Koselleck chamava isso de tempo Sela, ou seja, é um tempo propício para uma formação de uma nova semântica dos conceitos. O tempo Sela vem da ideia de cavalo mesmo, inclusive no sentido de um tempo galopante. Tem até um ditado que a gente fala em Pernambuco, eu não sei se aí no Pará vocês também conhecem, que se diz que o tempo é um cavalo com a sela montada. Ou seja, se você não perder, se você não prestar atenção, você perde o bonde da história. As coisas se aceleram no tempo histórico. E foi isso que aconteceu com os conceitos. Pois bem, será que a gente pode trazer essa ideia para o contexto da história do direito brasileiro? Bom, tem alguns autores que defendem que sim, que defendem que a gente teria tido uma espécie de tempo Sela no Brasil, principalmente com o processo de independência do Brasil, após o qual os conceitos lusitanos não mais seriam suficientes para a gente formar uma ideia de brasilidade. Isso se refletiu na literatura brasileira, que estava vinculada ao indianismo, à formação do nacionalismo. Isso se refletiu nas instituições, a criação dos institutos de História e Geografia, como a Lilian Moritz Schwartz trabalha muito bem, né, no Espetáculo das Raças, um livro excelente. Mas na história do direito, talvez o tempo Sela tivesse que ser adiado, porque